Beleza, então vamos fazer a leitura do texto. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Somente até aí. Depois, no decorrer da aula, a gente vai falar mais sobre o restante desse texto aqui. Então, deu para ver que, de cara, né, nessa batalha espiritual, a gente não tem que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, que significa contra as pessoas, e sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E a gente vai ver o que são isso no decorrer do estudo. Bem? Então vamos lá. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está numa batalha, em qualquer disputa, é conhecer o nosso inimigo, né? À medida que a gente conhece o nosso inimigo, fica mais fácil da gente enfrentar essa batalha e as chances da gente sair com vitória são extremamente maiores, né? Se a gente conhece o nosso inimigo. Isso é para todas as disputas, todas as competições, né? Eu que já tive a oportunidade de participar em algumas disputas, eu acho que entrou alguém na sala aí, peraí, fez esse barulhinho aí, Yolanda. E eu já tive a oportunidade de participar de algumas competições na vida e os técnicos eles sempre estudavam o adversário para passar as características do adversário para a gente e com isso facilitava o nosso enfrentamento, o nosso confronto. E na vida do cristão não é diferente. Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo, né, para a gente poder enfrentar da melhor maneira possível e aumentar as nossas chances de vitória. Só que antes de eu falar dessas armas, é importante a gente saber também que essa batalha já é uma batalha vencida, já é uma batalha que já foi vencida. Tá? A gente só precisa se apossar dessa vitória utilizando as armas corretas. Mas essa batalha que o cristão enfrenta já é uma batalha vencida, porque Cristo ele já venceu o diabo, já venceu as hostes espirituais da maldade, eles já foram condenados e serão lançados no lago de fogo. Tá? Então essa vitória, essa batalha já é uma batalha vencida, mas a gente só pode se apossar dessa vitória se nós estivermos em Cristo, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, Satanás, né? Então o nosso inimigo ele é Satanás, né? Hoje a gente vai ter que falar dele para poder falar de batalha espiritual, tá? Que quer dizer opositor, oponente e adversário, né? Ele é conhecido por vários nomes, tem outros nomes, tá? Mas os nomes mais conhecidos são esses, Satanás e Diabo. Tá? E Satanás significa isso que eu acabei de ler, opositor, oponente e adversário. Tá? E Diabo significa acusador, caluniador, difamador. Agora, quem é o nosso adversário? Né? A gente falou que o nome dele é Satanás ou Diabo. Agora, quem de fato ele é? Isso a gente vai ver lá no livro de Ezequiel. Vamos abrir lá. Livro de Ezequiel, capítulo 28. Capítulo de número 28, a partir do versículo 11. Hoje a gente tem bastante texto, tá? Pra gente abrir, tá, pessoal? Peço aí a paciência de vocês e a cooperação para a gente ler todos esses textos aí, porque são muito importantes. Então assim diz a palavra do Senhor.
Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová. Aí aqui, ó, essa passagem aqui é uma passagem que a gente chama de, ela é conhecida, né, no meio acadêmico como uma passagem de dupla referência, ou seja, ela faz uma referência tanto ao rei de Tiro, que está escrito aí, ó, lamentação sobre o rei de Tiro, mas também ela faz uma referência a Satanás, porque há características aqui nesse texto que não podem ser atribuídas a homem algum. Então é um texto que ele faz dupla referência, tá? E aqui começa essa referência que eu falei, ó. Assim diz o Senhor Jeová, no versículo 12: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. Desculpa, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, ó, tá vendo aí, ó, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Então, a gente nesse texto aqui a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de quem é Satanás, né? Quem o criou, aonde que ele foi criado, de que classe ele era, né? E quem criou Satanás, né, foi Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E ele foi criado na classe dos anjos, porque aqui, ó, no versículo 14 diz que ele era querubim ungido para proteger. Então ele estava na classe dos anjos. E só que em determinado momento se achou iniquidade no coração dele, né? Se achou iniquidade no coração dele. Ele elevou o coração por causa da sua formosura, né? Deus ele fez Satanás de uma forma tão esplêndida, tão maravilhosa, que ele em si mesmo ele achou. Alguém entrou na sala aí. Só um minuto. Vamos lá. Pô, não sei abrir o slide aqui direto onde eu estava. Alt F5. Ah, beleza, valeu, obrigado. Então só que ele viu toda essa beleza que Deus tinha feito na criação dele. Ele viu como ele era maravilhoso, esplêndido, né? E ele se corrompeu. Aqui diz, ó, que ele se corrompeu na sua sabedoria e por causa do seu resplendor. Então, esse resplendor que ele tinha, essa sabedoria que ele tinha, né? Esse brilho que ele tinha, ele deixou isso fazer com que ele se corrompesse, né? E por isso brotou nele um sentimento de subir até onde Deus estava e querer ser semelhante a Deus, né? Isso a gente vai ver, né? Lá agora em Isaías 14. Vamos abrir lá rapidinho. Isaías 14, a partir do versículo 12. Aí diz assim, ó:
como caíste do céu, ó estrela da manhã. E essa estrela da manhã aqui, alguns dizem que o termo Lúcifer vem dessa expressão aqui utilizada, ó estrela da manhã, né? Porque Lúcifer significa cheio de luz. E uma estrela a gente sabe que ela tem a sua luz, né? Então, esse termo aqui, ó estrela da manhã, faz alusão, né? Alguns fazem alusão a Lúcifer, ao nome Lúcifer. Sim, pode falar. Pode? Sim, 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 sim. Obrigado, obrigado. E aí, eu apertei Alt F5. Ih, rapaz, agora eu me perdi aqui. Como é que sai dessa tela aqui? Ah, entendi. É, não tem problema não. Tá vendo a batalha aí? É a batalha. Então, continuando aqui. Obrigado aí, Taguinho. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, é o que eu disse anteriormente, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a gente vê aqui nesse versículo que ele não se contentou com o que ele era, com todo o resplendor que ele tinha, né? Ele não se contentou com aquela forma que ele tinha. Ele queria ser semelhante a Deus, ele queria comandar, ele queria ser adorado, ele queria ter tudo aquilo que ele via que Deus tinha, né? Porque Deus era adorado, porque Deus estava sentado no seu trono, porque Deus ele comandava tudo, né? Então isso nasceu, esse sentimento ruim nasceu no seu coração e ele decidiu que ele era capaz de ser igual a Deus e se corrompeu, né? E na tentativa de realizar esse propósito, ele acabou que foi condenado e foi expulso de onde ele estava, né? E aqui então a gente deu uma pincelada sobre quem é o inimigo que a gente vai enfrentar. Então é um inimigo que é espiritual, né? Que ele é da classe angelical, espiritual, ele é totalmente, totalmente não, né? Ele é poderoso e também é totalmente maligno, tá? É espiritual, ele é poderoso e é totalmente maligno. Esse é o inimigo da batalha espiritual do cristão, ok? Agora, para a gente ter noção do que ele é capaz de fazer, eu coloquei uma pergunta ali, ó. Qual é o nível do seu poder, tá? Então vamos lá na primeira epístola de João. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode fazer, tá bom? Primeira epístola de João, capítulo 5, apenas o versículo 19. Eu já vou pedir aqui para a gente adiantar, vou pedir o Guinho, por favor, para ler ó, Êxodo 6, do 8 ao 12, Neemias. Pode abrir, por favor, Neemias. Lucas 13, 11. E a Duda, por favor, Duda. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Tem bastante texto para a gente ler, tá? Mas vamos ficar por aqui por enquanto. 1 João 5,19. Que diz assim, ó. Sabemos que somos de Deus
e que todo mundo está no maligno. E por que eu coloquei esse texto aqui? Porque, de certa forma, Satanás ele formou o seu reino e ele instalou o seu reino aqui na Terra. Né? Quando a palavra diz aqui que o mundo jaz no maligno, está querendo dizer que o sistema mundano ele é moldado pelo maligno. Né? Todo esse sistema ele é moldado pelo maligno. É um sistema cruel, com o propósito de fazer com que as pessoas fiquem cegas espiritualmente. Né? E a gente pode ver isso aí, né, a nossa volta, na cultura, né, na educação. A gente vê nas televisões, nos rádios, nas revistas, na internet. Então a gente vai ver que tudo isso contribui para que o cristão, para que as pessoas em geral, vamos dizer assim, elas não consigam enxergar a verdade. Então Satanás ele controla o sistema, né, de forma com que as pessoas não alcancem a verdade, não cheguem à salvação. Então ele domina esse sistema mundano. Alguém falou alguma coisa aí? Não, né? Ok? Vamos lá então, Êxodo 6, do 8 ao 12, por favor. Já foi? Moisés, não, gente, perdão, eu coloquei a referência aqui errada então. Não, 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 mas a referência que eu queria colocar, a referência que eu queria colocar é aquela referência de que Moisés ele pega a vara de Arão e ele joga na frente diante de Faraó, né? E a vara de Arão ela se transforma numa serpente. Acredito que todos conhecem essa história, né? Só que é o seguinte, a Bíblia diz que os magos lá de Faraó, né? Eles conseguiram fazer a mesma coisa com as suas varas. Eles jogaram as suas varas e elas também se transformaram em serpentes. E daí a gente consegue ver mais ou menos o que o diabo ele é capaz de fazer, né? Algo que Deus tinha feito, ele conseguiu fazer algo semelhante. Mas o legal é que no final desse texto deixa bem claro que a serpente da vara de Arão, ela tragou as outras serpentes dos magos, daqueles magos de Faraó, já mostrando, sim, sim, capítulo 7. Ah, obrigado, Elana, obrigado. Aí, viu? Pode ler então, Gui, por favor. Esse texto aí. Então a gente vê que eles conseguiram fazer a mesma coisa que Deus realizou, ele conseguiu também
fazer, né? Eu digo Satanás. Ele usou, né, aqueles homens, estava usando aqueles homens e conseguiu fazer a mesma coisa com o objetivo de enganar Faraó. Vai lá, Nemis, por favor. Lucas 13, 11. Beleza, obrigado. Então, nesse texto aí, é para a gente ver que Satanás ele consegue causar até enfermidade nas pessoas, né? Aí nesse texto que o Neemias leu, vai dizer que havia sobre ela um espírito de enfermidade. E quando Jesus expulsou essa enfermidade, ela também saiu daquela mulher. Então, para a gente ter noção do que o nosso adversário ele é capaz de fazer a ponto de causar até uma enfermidade em alguém. Vai lá, Duda, por favor. Então, aí nesse texto que a Duda falou, a gente viu que ele consegue ser capaz de se transfigurar, né, em anjo de luz, de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas, né? Então a gente está lidando com um adversário, pessoal, que ele é extremamente poderoso. Ele é extremamente poderoso e é capaz de fazer coisas sobrenaturais, coisas sobrenaturais. Uma vez eu lembro que o pastor Bonfim falou na pregação dele, né? Quando ele estava lá na África, que ele viu o bruxo voar, gente. Ele viu o bruxo voar. Alguns não vão acreditar. Mas se a Bíblia diz que Satanás é capaz de fazer essas coisas que a gente acabou de ler, eu acredito piamente que o bruxo pode voar sim, porque Satanás ele é poderoso, ele pode fazer coisas sobrenaturais. E eu não duvido nada que algumas manifestações que a gente vê hoje em dia aí, até essas questões aí de OVNI, disco voador, eu não duvido, isso aqui já é uma opinião minha, tá? Eu não duvido que isso possa ser algo maligno, algo de Satanás mesmo para enganar as pessoas. Eu não duvido não, tá? E vocês têm outras referências aqui, eu só não vou ler, tá bom? Para que a gente possa andar com a aula. Tem mais outras boas referências aqui, só não vou ler para a gente poder andar com a aula, tá bom? E terminar no horário certinho. Agora a gente precisa entender qual é o propósito do nosso adversário. Qual é o propósito dele? Por que ele faz isso? Né? O que ele vai ganhar com isso? Ele vai se beneficiar em quê? É importante nós sabermos. E a Bíblia vai dizer lá em João 8,44. Vamos abrir lá? João 8,44. Diz assim a palavra do Senhor. Vós tende por paz ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Perdão. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Só um minutinho que entrou alguém na sala aqui. Shift 5. Ah, sim, valeu. Valeu, obrigado. Pô, agora sim. Obrigado, meu amigo. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente vai ver que ele é homicida desde o princípio. Então, ele tem prazer em cometer homicídio. Ele tem prazer em matar, ele tem prazer em tragar as pessoas. Isso é algo que é dele. Ele gosta, ele se regozija nisso aí. Então, a gente vai ver que isso começou lá no Jardim do Éden, quando ele tentou a Eva e infelizmente causou a morte, né, espiritual da Eva e consequentemente também a morte física que entrou no mundo. Então ele é homicida desde o início. Isso é prazeroso para ele. Matar é prazeroso para ele.
Outro ponto, opor-se a tudo que se refere a Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. Nosso mestre chegou. Ih, apertei errado aqui. É Shift F5, né? 2 Tessalonicenses 2,4. Ó, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui ele está falando do anticristo, né? Que ele vem segundo a eficácia de Satanás. Então ele se opõe a tudo que aponta para Deus, a tudo que se refere a Deus, a tudo que olha para Deus, ele é contra, ele quer destruir, ele quer matar, ele quer desfazer. Então, um dos propósitos dele é esse, é acabar com todo e qualquer relacionamento que alguém tenha com Deus, né? Acabar com tudo aquilo que faz lembrar Deus, que aponta para Deus. Então, esse é mais um dos seus propósitos. Outra coisa, ele gosta de ser adorado, ele quer ser adorado, né? Ele quer. A gente vai ver isso já a partir desde quando ele se corrompeu. Vamos abrir lá, Apocalipse 12, 4, 9. Ó, diz assim, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui está dizendo que ele levou a terça parte das estrelas. E essa terça parte das estrelas se refere aos anjos que ele conseguiu convencer para que fizessem aquilo para fizessem os seus intentos, para que fizessem a vontade dele. Né? Aí no verso 9 vai dizer assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a gente vai ver aqui que ele tinha isso nele, né, de querer comandar, de querer estar liderando, de querer estar à frente, de querer ter pessoas, não, né? Mas ter alguém, vamos dizer assim, né? No caso aqui, os anjos, né? Adorando a ele. Tanto é que que ele desejou no seu coração? Ser semelhante ao Altíssimo, sentar no trono de Deus, né? Então, ele tem esse desejo no seu coração de querer ser adorado, de querer comandar, de querer organizar as coisas, mandar mesmo. E a gente vai ver que ele é uma cópia barata, pessoal. É uma cópia barata da Trindade, né? A gente vai ver que lá em Apocalipse, se eu não me engano, 21, eu não sei se eu botei aqui, ó, 20, 10, acho que é isso, que diz assim, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A gente vai ver que é uma cópia barata. Ó, o diabo, não fazendo alusão, né, mas imitando, vamos dizer assim, imitando Deus já no seu trono, tem a besta, que é o anticristo, né, que está imitando ao próprio Cristo, e o falso profeta imitando o Espírito Santo. Então a gente vai ver que ele é uma cópia barata das coisas divinas, vamos dizer assim. Ele queria ser semelhante a Deus mesmo, queria ser adorado, queria estar acima das pessoas, e é isso que ele faz, né? Quando ele tenta corromper, estou abrindo aqui em Mateus 25, quando ele tenta corromper o ser humano, ele faz também com o intuito de fazer com que essa pessoa sirva a ele, com que essa pessoa seja um boneco nas mãos dele, né?
faça a vontade dele. Aí Mateus 25:41 vai dizer assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. É isso mesmo, eu acho. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mais um texto aqui que vai dizer, né, que ele é o diabo e os anjos dele, né, vamos dizer assim, dos seus liderados. Mateus 4:8. Novamente o transportou o diabo. Aí aqui, esse texto aqui é um texto que a gente vai falar mais sobre ele lá na frente, tá? Um texto que é muito importante para a gente, que vai falar da tentação que Jesus sofreu quando saiu do deserto, que vai dizer assim, ó, qual foi? O 10, né? A 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e prostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares, né? Ele queria naquele momento ali Jesus o adorasse. Imagina, gente. Queria que Jesus o adorasse, né? Então, mais um texto que nos mostra que ele quer ser adorado. O tempo todo ele quer ser adorado. Ele quer para si adoração. Outro ponto: destruir a humanidade. Destruir a humanidade. Mas por que ele quer destruir a humanidade? Porque ele já está derrotado, pessoal. Ele já está derrotado, ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele sabe que para ele não tem mais salvação, não tem mais perdão. Ele sabe que não tem escapatória. Então ele vai fazer de tudo para levar o máximo de pessoas com ele. Ele vai fazer de tudo para que ele consiga levar o máximo de pessoas com ele. E como eu disse anteriormente, ele se opõe a tudo que se refere a Deus. Então, quando ele vê um cristão, ele vai fazer de tudo para que esse cristão ele saia da presença do Senhor e vá para o inferno. Ó, João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão aqui faz referência a Satanás. Ele vem para roubar, matar e destruir. É o propósito dele. Ele vem para destruir mesmo o ser humano, ele vem para matar, ele vem para roubar as esperanças, as expectativas, ele vem para destruir os sonhos, ele vem mesmo para fazer com que essa pessoa viva a pior vida e seja lançada no inferno. 1 Pedro 5:8. Então, esses textos eles mostram muito a seriedade da nossa luta. Eles mostram muito a seriedade da nossa luta. Que não é brincadeira. Ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele pede para que os cristãos sejam sóbrios e vigiem, né? Porque o adversário ele anda ao derredor, bramando como leão, tentando tragar quem ele encontrar. Então, é uma batalha que é uma batalha que vai fazer com que a pessoa, se não se colocar na presença, se não agir da forma correta, ela seja lançada no inferno, ela seja tragada, né? Ela seja morta mesmo. E morta, quando eu digo, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Ok? Então, até aí tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo até aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo? Eu posso seguir, né? Opa, já estou abrindo tudo aqui. Então, é importante também a gente saber alguns erros sobre a batalha espiritual, né? É importante a gente ter noção da batalha espiritual e entendê-la da forma correta. E existem alguns erros sobre a batalha espiritual que a gente não pode cometer. O primeiro,
a subestimação, né? Que nada mais é do que ignorar o inimigo, né? Existem correntes teológicas, e por incrível que pareça, cristãs, que ignoram a existência do inimigo, que ignoram a existência de Satanás, que não creem que ele é real, que não creem que ele tem o poder de fazer essas coisas que a gente falou anteriormente, ignoram completamente o inimigo, né? E isso é um grande risco, porque como que você vai estar numa batalha e vai ignorar o seu adversário, né? Não vai conhecer o seu adversário, não vai saber como contra-atacar, as armas que utilizar, como que você vai estar numa batalha e não vai conhecer o seu adversário? Isso não existe. É certo que a derrota virá. Então, é um dos erros aí fatais, né, da batalha espiritual, a subestimação, você subestimar e ignorar o inimigo. E o outro erro é a supervalorização, né? Essa já é daquelas correntes que vê o inimigo em tudo, e tudo é culpa do inimigo, né? E também é um erro, porque nem tudo é o inimigo, nem tudo é o inimigo, né? E existe um movimento chamado, que é esse o nome do nosso estudo, né? O movimento Batalha Espiritual, que esse movimento eles creem em mapeamento espiritual, né? Que existem demônios de certos territórios, né? Que você precisa fazer esse mapeamento, que existe demônios territoriais. Eles creem que tudo é o demônio, tudo que acontece é o demônio. E isso é muito perigoso, talvez seja até, não sei se é mais perigoso que o primeiro, mas tanto perigoso quanto o primeiro, porque quando a gente põe, a gente não, mas as pessoas põem culpa no diabo, tudo é o diabo, ele está também tirando a oportunidade das pessoas se arrependerem, né? Porque se tudo é o diabo que faz, né, o ser humano ele não tem culpa. Se ele não tem culpa, ele não precisa se arrepender. Então é importante a gente se atentar para isso, porque nem tudo é o diabo. Perdão. A gente vai falar também da tentação, e a tentação ela só a pessoa ela é tentada, mas o pecado só é consumado pela vontade da pessoa, pela consumação da pessoa, né? O diabo ele pode até agir, ele pode até influenciar, mas é a pessoa que comete o ato. Então, o diabo ele tem a sua parcela de culpa, mas o ser humano ele é culpado sim, né? E quando ele comete o pecado, ele precisa se arrepender. Se a gente coloca toda a culpa no diabo, né, ele não vai ser culpado, não vai se arrepender. Agora a gente vai falar das armas do inimigo. A gente vai falar um pouquinho das armas do inimigo. Estou olhando por horário aqui. É importantíssimo a gente conhecer como que ele age, de que forma ele age, quais são as suas artimanhas, né? Vamos dizer assim. E a primeira delas eu coloquei aqui, ó, a sutileza. E a gente vai abrir lá em Gênesis 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Perdão. Esta disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores dos jardins comeremos. Mas vamos parar por aqui. Eu quero ficar só no versículo de número 1, por enquanto. Que diz assim, ó, a parte B. Disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui a gente já pode entender a sutileza de Satanás. Por quê? A primeira coisa que ele estava tentando fazer aqui era sondar o conhecimento de Eva. Vamos ver, vamos conversar com a Eva lá, vamos ver o que ela sabe a respeito do que Deus tinha ordenado, vamos ver o que ela sabe, o que ela está por dentro, será que ela entendeu legal?
Então, o propósito dele aqui era sondar, né? E a forma que ele utilizou a pergunta, ele disse assim, ó, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, tentando colocar na cabeça de Eva, como assim? Um Deus tão bom do jeito que é, um Deus justo, bom, poderoso, como assim ele te impediu de comer de todas as árvores do jardim? Como assim ele te impediu de comer uma árvore do jardim, perdão? Então, a sutileza dele foi nesse ponto aí, né? Tentar colocar na cabeça de Eva como um Deus todo-poderoso poderia não deixar ela comer uma das árvores do jardim. Como um Deus tão poderoso e bom poderia barrar ela de comer uma das árvores do jardim. Então, nesse ponto aí, já veio a sutileza de Satanás, né? De tentar colocar, vamos dizer assim, minhocas na cabeça de Eva e para que Eva pudesse pensar, realmente, um Deus tão bom colocou aqui a gente aqui nesse jardim, como assim ele não vai deixar eu comer da árvore da ciência do bem e do mal? Ah, eu acho que esse Deus ele está me escondendo alguma coisa, tem alguma coisa aí por debaixo. Entendeu a sutileza de Satanás, pessoal? O versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. E aqui foi um prato cheio para Satanás. Por quê? Porque a Eva aqui acrescentou algo que Deus não tinha mandado. Deus falou somente para que ela não comesse, na verdade falou para Adão, para que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, mas Deus não tinha falado em nenhuma hipótese em tocar no fruto da árvore. E a Eva aqui acrescentou que no fruto não poderia nem tocar. Então Satanás provavelmente pensou, opa, então ela não está tão por dentro assim, não. Deus não falou nada disso. Ela já está falando que não pode nem tocar. Tá me entendendo, pessoal? Ele começou com uma sutileza, sondou o conhecimento dela, viu que ela deu brecha e começou a atuar. Tá? Depois a gente vai falar mais para frente no restante desse texto aqui, tá bom? Não vou ler a outra referência para a gente ganhar tempo, tá? Agora a gente vai falar aqui das fortalezas do entendimento. Aí, a gente vai falar aqui já do versículo 6, tá? E vendo a mulher, já vou ler aqui, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, a gente vai ver aqui que o diabo ele conseguiu moldar o entendimento de Eva, né? Ela achava que aquele fruto, daquele fruto ela não poderia comer, ela não poderia se alimentar dele, mas ele conseguiu reverter esse pensamento, mudar esse pensamento de Eva, a ponto dela comer, ver que aquela árvore era agradável, uma árvore desejável para dar entendimento, né? E consumi-la, e comer do fruto mesmo, e fazer aquilo que não era para fazer. Então ele conseguiu entrar na mente de Eva, no entendimento de Eva, para que ela fizesse a vontade dele. Tá? Vamos lá. Só estou lendo um versículo para a gente ganhar tempo, para terminar no horário, tá? Dúvida? Mateus 4:3. Ó, e chegando-se a ele o tentador, disse, isso aqui já é na tentação, texto que a gente leu ainda há pouco, que eu falei que a gente ia ler mais vezes dele. Ó, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então ele veio aqui, ó, pergunta. Na verdade ele não estava perguntando, mas ele colocou ali o se, ó. Se você é o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães, tentando colocar uma dúvida em Cristo se ele realmente
era o Filho de Deus, né? Tentando fazer com que Cristo pensasse: realmente, será que eu sou filho de Deus? Vou tentar fazer isso aí que ele está falando. Né? Mas Cristo ele nunca faria isso. Primeiro que ele não ia obedecer à ordem de Satanás. E segundo, que Cristo ele era extremamente conhecedor das Escrituras. Ele era a palavra, a própria palavra ali expressa, né? E ele rebateu através da própria palavra. Mas vocês conseguiram entender como que ele tentou colocar uma dúvida na mente de Cristo? E assim ele age também na vida de todos os seres humanos. Ele vai tentar colocar dúvida. Ele vai tentar fazer você se questionar. Mas será que Deus é bom mesmo? Se Deus é bom, por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Se Deus é bom, por que ele mandou matar no Antigo Testamento? Se Deus é bom, por que ele permite isso? Por que permite a pandemia? Então ele vai tentar colocar várias dúvidas na mente do ser humano, principalmente dos cristãos, para fazer com que os cristãos larguem a fé, para fazer com que os cristãos caiam, né, e se enveredem aí por caminhos tortuosos. Quarto ponto, ele gosta de amedrontar. Uma das armas que ele utiliza é colocar medo, né? E eu nem vou abrir o texto não para a gente ganhar tempo, mas o texto que eu coloquei, o primeiro texto que eu coloquei ali é o texto que vai falar de Jonas, né? Que Deus ele vai mandar Jonas pregar em Nínive e Jonas ele foge da presença do Senhor. E a gente vê que Nínive era a capital da Assíria, né? Um povo extremamente cruel, um povo extremamente maldoso, fazia maldades mesmo com as pessoas. Então Jonas ali, naquele momento, ele sentiu medo e por isso ele fugiu da face do Senhor, porque era um povo muito maldoso. Como que ele iria lá naquela terra pregar para aquele povo? E também Jonas ele sentiu também certo receio de que Deus tivesse misericórdia daquele povo, né? Não destruísse aquele povo e aquele povo futuramente viesse a flagelar o povo de Israel. Então, o medo deixou com que o Jonas não fizesse a vontade de Deus, paralisou, deixou o Jonas inerte, né? Fora da vontade do Senhor. E isso também é o que o adversário ele tenta fazer com as pessoas, com os cristãos, fazer com que os cristãos fiquem paralisados, inertes, inoperantes. Então ele vai utilizar de medo várias e várias vezes para tentar fazer parar o cristão. E o último, talvez a maior arma de Satanás, que ele sempre vai utilizar o engano e sempre de forma oculta. Ele nunca vai dar as suas caras, ele nunca vai aparecer. Ele sempre vai utilizar a mentira, o engano e sempre de forma oculta. E a gente vai mais uma vez lá no texto de Gênesis 3:4. Ele trabalha de forma tão oculta para que a pessoa que foi atingida por ele nem saiba que foi ele. Quarto, Gênesis 3:4. Então a serpente disse... Gênesis 3:4, perdão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E foi uma mentira totalmente descarada, né? Deus falou que no dia que Adão comesse do fruto da árvore, ele certamente morreria. E o diabo, ele ali naquele momento, falou totalmente o oposto do que Deus tinha falado, que era a mentira, né? E a mentira tem o objetivo de tirar a pessoa do curso da verdade, E isso já estou trazendo para os nossos tempos. E aonde a gente pode encontrar a verdade? Na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, o diabo ele faz de tudo, ele empenha muita força mesmo para que o cristão ele não consiga ler a palavra, E se porventura o cristão ele ler a palavra, ele vai trabalhar para que o cristão não consiga entendê-la. Ele vai fazer de tudo para que o cristão não consiga entendê-la. E se porventura o cristão conseguir entender a palavra, ele vai colocar mentiras para que o cristão não creia. E se ele crer, ele vai fazer de tudo para o cristão não praticar. Então,
a gente vê que a área de atuação do nosso inimigo ela é extremamente abrangente, é grande a área de atuação. E é preciso que nós estejamos ligados. Aqui eu coloquei alguns pontos para a gente falar, tá? Já estamos encerrando, a gente só vai até o slide de número 10, então tem só mais 4 slides. Problemas, desculpa, perdão, opressão, tá? Não sei porque que não saiu o título. Opressão. Áreas de atuação do inimigo. Eu coloquei aqui algumas áreas de atuação do inimigo, tá? A gente vai falar o primeiro ponto, da opressão, né? Que são Sim, pode falar, Duda. Então, Duda, ele só vai conseguir influenciar um cristão, se esse cristão não tiver firme na presença do Senhor, né? Se ele não tiver orando, se ele não tiver lendo a palavra, se ele tiver utilizando de práticas pecaminosas, sim, ele pode sim influenciar, é, é, sim, ele pode sim influenciar um cristão para que ele possa pecar e continuar pecando. Então, essa pergunta que você está fazendo aí, então está dentro, pelo que eu entendi, está dentro do que a gente chama de opressão. Sim, porque todo cristão ele vai estar sujeito à opressão, né? O diabo ele vai tentar fazer de tudo para encurralar aquele cristão para que ele saia da presença de Deus, né? Ele vai colocar problemas, ele vai colocar lutas, dificuldades, vai perseguir, né? Vai ter enfrentamentos, né? Às vezes também ele vai te acusar, ele vai acusar o cristão, vai dizer que você fez isso, você fez aquilo, por causa disso você não é digno de ser cristão, tá me entendendo? Ele vai colocar pressões, ele vai influenciar de tal forma que a pessoa se sinta pressionada interiormente, né? Se sinta com uma pressão, com uma angústia, e fora as percepções externas, né? Que são aquelas percepções demoníacas, o medo absurdo. Sim, o cristão está sujeito à opressão. E assim, eu digo por experiência própria, eu já acredito que já tenha contado isso, que algumas vezes quando eu estou orando de madrugada, principalmente na madrugada, que está tudo silêncio, está tudo, não tem nenhum barulho, começa a surgir barulho que eu não sei de onde, a geladeira começa a instalar, não, sério, o couro come. Então, realmente, eu entendo que é uma opressão maligna ali tentando você parar, fazer você parar de lutar, tentando você. Não, vou parar por aqui, esse negócio está muito assustador, que opressão é essa? E fazer você parar naquele momento ali. Então, assim, pode falar, mas... Sim, concordo. Com- concordo.
Realmente, para a possessão, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Eu não creio que um cristão seja, não creio que seja possível um cristão ser possuído, não, se ele estiver firme na presença do Senhor. A não ser que ele já esteja com práticas pecaminosas consecutivas, frequentes, né? E, consequentemente, ele vai entristecendo o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo, e aí ele vai estar suscetível, sim, a ser possuído, mas não um cristão firme na presença do Senhor. Outra área de atuação, a tentação. Satanás arma ciladas, situações que despertam o desejo carnal fora da vontade de Deus. Vou abrir rapidamente em Tiago 1,14, que diz assim, ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, talvez uma das áreas mais importantes do cristão aí seja na área da tentação, porque frequentemente o adversário ele vai te colocar em situações, vai nos colocar em situações para que nós possamos cair, para que nós possamos tropeçar e falhar, sair da presença do Senhor, através das tentações, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. Eu estava vendo uma matéria que dizia que o número de acessos a sites pornô com imoralidade sexual aumentou consideravelmente, expandiu muito mesmo o número de acessos. Então, assim, são situações que ele vai aproveitar. Opa, está tendo pandemia, as pessoas vão assistir mais televisão, as pessoas vão ficar mais no celular. Então, ele arma ciladas para que as pessoas possam cair, mas essas ciladas elas partem dos nossos desejos. Então, ele avalia o ser humano, ele avalia a pessoa, vê qual é a fraqueza dela, o desejo que ela tem, e a partir disso ele arma situações, ele arma ciladas para que aquela pessoa caia segundo o desejo que ela já tem dentro de si. Então, por isso que a gente não pode colocar a culpa totalmente no diabo, porque o desejo ele parte de dentro de nós, né? Ele arma as ciladas, mas quem consuma o ato são as pessoas. Então, é importantíssimo o cristão ficar atento, porque a todo momento ele vai tentar, ele não vai parar de tentar, ele vai tentar em todos os momentos, e ele por ter uma rede de demônios conectada a ele, né? Ele consegue sondar a sua vida, ele consegue sondar a nossa vida, conhecer os nossos desejos, as nossas fraquezas e atuar diretamente em cima disso aí. E o terceiro caso, que é a possessão, que a gente estava falando anteriormente. Eu tirei um texto aí, direto aí do livro, que eu me baseei para montar o estudo, que diz assim, ó, é a ocupação da mente por uma entidade espiritual maligna, que ofusca a personalidade do possuído e manipula as suas faculdades sensoriais. E eu concordo com o que o Guim falou, porque um cristão legítimo que está na presença do Senhor, ele jamais pode ser possuído. E eu coloquei um texto aqui que vai falar do endemoniado gadareno, para a gente ter uma noção do que um demônio ele é capaz de fazer com uma pessoa que está possuída, né? Porque esse texto vai dizer que ele era ele era amarrado, ele era acorrentado, ele era amarrado, mas ninguém conseguia segurar ele, ele andava nu nas covas, né? Então, assim, ele deixou o ser humano em um estado totalmente deplorável, lamentável, triste. E agora aqui a gente, sim, pode falar. Sim, 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 sim. Então, sério, realmente, e tem diferenças. Tem algumas passagens que falam endemoniado,
endemoniado, e outras passagens que falam endemoninhado, né, com NH, que é o caso dessa passagem do endemoniado gadareno. E tem aquele ditado, né, que o passarinho ele pode até passar pela sua cabeça, mas não pode fazer ninho. E nesse caso aqui, não pode nem passar, pessoal. Não pode nem passar pela cabeça, muito menos fazer ninho. E é importante nesse momento aqui, eu coloquei atributos de Deus. É importante a gente conhecer o nosso adversário e é importante a gente saber também quem está conosco, quem é o nosso Deus, quais os atributos dele, o que Deus é capaz de fazer, porque, como eu falei, é uma batalha vencida. Cristo já venceu essa batalha, mas nós só somos capazes de tomar posse dessa vitória se nós estivermos em Cristo, em Deus, né? E para isso a gente também precisa conhecer alguns atributos de Deus, né, que nos garantem essa vitória. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ele é bom e ele é santo, né? Coloquei ali a bondade e a santidade. Aí coloquei alguns textos que falam da bondade e da santidade. Por que eu coloquei isso? Porque a todo momento o adversário ele vai tentar fazer com que as pessoas pensem que Deus não é bom, porque Deus não é tão bom assim não. Não, Deus não é santo, não. Então, em todo momento, ele vai usar artimanhas para fazer com que as pessoas pensem que Deus não é bom. Então, é preciso nós estarmos bem firmados e saber que Deus ele é bom, ele é santo, né? Ele é puro. Então, é importante nós termos isso bem enraizados em nossos corações. Eu não vou ler as referências, mas todas as referências falam sobre a bondade de Deus e a santidade de Deus. Depois você pode conferir lá, só para a gente terminar no horário. A onipotência. Deus ele é onipotente, ele é todo-poderoso. Não há nada que seja impossível para Deus. Ele pode realizar todas as coisas, tá? Então, e quando eu digo isso, realizar todas as coisas, ele pode realizar todas as coisas concernentes ao seu caráter, tá? Porque Deus ele não pode negar a si mesmo. Então, assim, ele pode todas as coisas. Nosso Deus é todo-poderoso. Então, quem está conosco é muito maior do que quem nos aflige, do que o nosso adversário, né? É importante nós termos isso bem enraizados em nosso coração, que Deus ele pode todas as coisas, ele é muito maior do que Satanás. Ele foi o criador de Satanás, ele está muito acima de Satanás. E Satanás já foi condenado, já foi julgado. Nosso Deus é muito mais poderoso, ele é o Deus todo-poderoso. E outro atributo de Deus é a veracidade, que Deus ele é verdadeiro. Deus é a verdade, né? Satanás ele vai fazer de tudo para que as pessoas se desvirtuem da verdade, saiam do curso da verdade. Mas é preciso que as pessoas saibam que Deus é a verdade. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele vai fazer de tudo para que a gente não se atente para a verdade. E é preciso que nós também saibamos que o nosso Deus é a verdade, que ele é verdadeiro, né? Que os textos que eu coloquei aqui também vão falar sobre a veracidade de Deus, a verdade que é o próprio Deus. Aí as armas dos cristãos. A gente já está finalizando o nosso estudo. Deixa eu abrir aqui. A gente vai falar de Efésios 6 agora. As armas dos cristãos, né? Que vai falar aqui em Efésios 6, a partir do versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A princípio só até aqui. E cingidos os vossos lombos com a verdade, né? E esses cingidos os vossos lombos, ele faz alusão ao cinturão do soldado, né? Cingidos os vossos lombos, é um cinturão que o soldado ele colocava. E o cinturão da verdade. É importantíssimo, como eu falei anteriormente, que nós saibamos que o nosso Deus ele é a verdade, não existe outro caminho, né? Eu coloquei um versículo que diz: santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade. Coloquei no slide anterior. Então, o nosso Deus ele é a verdade. É importantíssimo que nós estejamos calçados na verdade, na palavra do Senhor.
e a gente ainda vai falar mais da palavra um pouquinho mais à frente. Essas são as nossas armas, pessoal. A couraça da justiça, né? E também, e aqui diz, versículo ainda no número 14, né? Isso. E vestida a couraça da justiça. Então é importante também nós entendermos que o nosso Deus, ele é justo, que o nosso Deus, ele é justo. Tudo que ele faz, ele é justo, né? E assim como ele é justo, também nós precisamos agir como o nosso Deus e sermos justos, tá? O adversário vai fazer de tudo para colocar dúvidas, para enganar, para contar mentiras. Mas é importantíssimo que nós saibamos que o nosso Deus é justo, que tudo que ele faz é justo, ok? Aí ele vai dizer aqui no versículo de número 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Que é importante também que nós estejamos prontos para receber o evangelho, para aceitar o evangelho, não somente aceitar, mas propagar, mas proclamar o evangelho da paz. É importante nós entendermos que evangelho é esse, o que esse evangelho fez pelas pessoas e faz pelas pessoas, né? Nos apossarmos desse evangelho e também propagarmos, proclamarmos o evangelho da paz. O escudo da fé, né? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se nós estamos nessa batalha e nós cremos que Deus ele é quem nos vai fazer vencer, né? Obviamente que nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que Ele é quem nos guardará, Ele quem nos dará força, Ele quem batalhará conosco, Ele que estará conosco na peleja, que vai nos livrar, né? Ou se não nos livrar, Ele vai estar lá conosco para nos ajudar a passar, vai nos conceder graça. E para tudo isso é importante que o cristão ele tenha fé, ele creia que Deus ele é poderoso para fazer todas essas coisas, para fazer com que o cristão suporte todas as investidas, todas as ciladas, para que ele saiba que Deus ele pode guardar, ele pode proteger, pode livrar, porque aqui fala do escudo da fé. É importante ter fé, crer que Deus ele pode guardar, ele pode livrar, né, das investidas do maligno, das astutas ciladas. O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação tomai também o capacete da salvação. E o capacete, né, pessoal, que fica na cabeça, onde mais o adversário ele vai tentar atuar, ele vai tentar influenciar, ele vai tentar colocar dúvidas, ele vai tentar colocar pensamentos, frustrações, né, para que a pessoa ela não se sinta salva, ela não se sinta merecedora da salvação. E é importante saber, os cristãos saberem que nós somos salvos, né? Que a batalha que nós estamos enfrentando já é uma batalha vencida, que Cristo já pagou o preço da nossa salvação, né? E para que nós possamos tomar posse disso, nós precisamos vestir esse capacete. No dia que chegar a dúvida, no dia que chegar a tentação, no dia que chegar a investida, é importante que nós saibamos que nós somos salvos, que nós somos de Cristo, que nós somos de Deus, que Cristo pagou o preço da nossa salvação, e essa é a verdade. A espada do Espírito, que é a palavra, né? A espada do Espírito, que é a palavra, ele vai dizer aqui, no verso de número 17, e a gente já falou já das Escrituras, ele vai fazer de tudo para que a gente não possa ler as Escrituras, entender, crer e praticar, mas é importante que nós nos esforcemos para ler a palavra, para entender a palavra, para crer, para praticar, né? Porque a todo momento ele vai atacar, ele vai colocar mentiras, ele vai colocar situações, e se nós não estivermos enraizados na palavra, poderemos ser enganados. Cristo vai fazer isso na tentação, né? Mais uma vez citando esse texto. Cristo ele foi tentado em 3 situações, e nas 3 situações ele não usou outra coisa senão a palavra do Senhor. Então é importante nós estarmos enraizados na palavra. A oração ela não pode, de maneira alguma,
ser algo esporádico na vida do cristão, ela precisa ser rotineira, ela precisa ser contínua, ela precisa ser frequente na vida do cristão, porque a relação que a gente constrói com Deus é através da oração, né? Uma vez um amigo me disse que como é que a gente faz para se tornar íntimo de alguma pessoa, né? A gente conversa com eles, né? Desculpa, a gente conversa com ele, a gente fala com ele, tá ali frequentemente conversando, batendo papo, e com Deus não é diferente, né? A gente precisa estar em constante oração, porque é o meio pelo qual a gente se aproxima de Deus, a gente conversa com Ele, né? A gente se abre, a gente se revela para Ele, e à medida que a gente faz isso com frequência, a gente vai se tornando mais íntimo do Senhor e também a gente vai se tornando mais forte espiritualmente para suportar todas essas armadilhas. E o jejum. O jejum também é importante na vida do cristão, né? O jejum, quando uma pessoa faz o jejum, ele quer dizer que o sabor da comunhão com Deus é melhor do que o sabor dos alimentos, porque o jejum é abstinência de comida, de água, né, da ingestão de alimentos, é abstinência por certo período, né? E quando a pessoa ela coloca o propósito de jejum, ela faz o jejum, ela está querendo dizer que a comunhão com Deus tem mais sabor do que os alimentos, né? Ela prioriza naquele momento ali buscar mais as coisas do espírito do que as coisas da terra e, consequentemente, ela se fortalece espiritualmente. E a gente vai ver que em alguns casos, eu coloquei ali o texto que fala de esse texto aqui eu coloquei é o da tentação, mas o texto em que Cristo fala que é até o texto do endemoniado de Gadareno que vai falar que essa casta de demônios ela só pode ser expulsa através de oração e jejum. Então, o crente é importante a frequência também do jejum na vida do crente, porque ele vai ser colocado em situações que só com jejum mesmo que ele vai ter êxito. Beleza, pessoal? Foi isso, tá bom? Espero que o estudo tenha sido produtivo para todos nós, né? Que possa contribuir na nossa vida espiritual. Essas são as referências de onde eu tirei boa parte do conteúdo. Na verdade, todo o conteúdo, né? Mas a maior parte foi desse livro aqui, um livro que eu tive a oportunidade de ler, tá? De Pascoal de Piragini, que esse livro, inclusive, até foi utilizado para fazer uma revista da nossa EBD. Muito bom esse livro. E os sites aqui que eu também tirei material para fazer esse estudo, tá? E é isso aí. Vocês têm dúvidas, perguntas, ofensas? Se quiserem. Sim, pode falar, Ronaldo. Então, Ronaldo, uma das coisas que eu falei no estudo, nem tudo pode ser o diabo, porque se tudo for o diabo, o cristão ele não vai ter culpa de nada, entendeu? Então a gente já quebra essa questão de que tudo é o diabo. Não pode ser tudo, porque se o diabo tiver culpa de tudo, o cristão ele não vai ter culpa e ele não vai, se ele não tem culpa, ele não precisa se arrepender, entendeu? Então, e para que a gente também possa também saber quando é o diabo, quando não é, a gente precisa de discernimento espiritual. A gente precisa de discernimento espiritual. Aí isso a gente só consegue através do quê? De oração. Só consegue através da busca, de pedir ao Senhor discernimento espiritual, de pedir ao Senhor que ajude nesses casos para você discernir, né, os espíritos, né, discernir o que é do Senhor, discernir o que é do maligno, discernir o que é do homem, né, através da busca, da oração. Tá? Consegui te responder aí ou
Não ficou legal? Se alguém quiser contribuir também, valeu, Ronaldo. Exato, exato. Muito bom, né? Realmente. Inclusive, eu até cheguei a, a ler algo sobre isso também, quando eu estava montando o estudo. E é de fato real, né? Tem coisas que são lógicas que a gente não pode atribuir ao, ao demônio. Mais alguém, pessoal, gostaria de perguntar alguma coisa? Duda? Pode falar, Duda. Quer falar, não? Ah, tá. Fala, filho da vez. Não, que isso, gente. Não, mais alguém? Não é possível, eu expliquei bem então, hein? Tá legal, hein?